Bom, pessoal, hoje eu queria fazer para vocês uma apresentação de uma retrospectiva de 2013. Então, o que aconteceu nos mercados em 2013, na bolsa, os fundos imobiliários como foram, a renda fixa, como elas performaram, tá ok? Então tá, como a gente pode ver, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é sobre o cenário econômico. Então, o que aconteceu em 2013? Em 2013 a gente teve um ano que inicialmente tinha uma inflação muito alta, né? E o que aconteceu? As medidas que foram tomadas foram uma elevação nos juros, como a gente pode ver aqui, ó. A gente teve uma elevação da taxa de juros, começou acho que em torno de 7,5 por aí, e acabou em 10% ao ano, né? E isso de fato ele ajudou a conter a inflação. A gente já teve uma queda da inflação que estava em mais de 6% e finalizou o ano acumulado em 5,91, né? Eu anualizei assim, essa inflação, então isso aqui é a inflação dos últimos 12 meses em cada ponto desse aqui, tá ok? E o que isso afeta nos investimentos, que é o que as pessoas no geral elas não entendem. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a taxa de juros ele é o valor do dinheiro na economia, tá? Então, por exemplo, se a taxa de juros sobe, o dinheiro ele fica mais caro, né? O crédito ele não fica tão acessível para as pessoas porque ele vai ficar mais caro. E é por isso que ele é utilizado como instrumento para a gente desacelerar a economia e tentar reduzir as taxas de inflação, né? Então vamos ver o que isso ocasiona. Bom, como a gente pode ver, a bolsa ela teve um desempenho de menos 15,5%, e são vários motivos que afetam essa queda na bolsa. É difícil especificar, então, o que exatamente faz com que a bolsa caia, né? Vocês podem ver que existem muitos analistas, muitas pessoas que falam coisas diferentes. Analistas dificilmente acertam as projeções deles, então, para vocês verem como é algo complicado tentar prever o futuro. Tá? Então, assim, a taxa de juros, a gente pode dizer que ela afeta a bolsa, afeta. A gente não sabe dizer quanto exatamente, mas ela afeta, né? Por quê? Porque o dinheiro fica mais caro, o dinheiro ficando mais caro, isso tende a precificar os títulos dos ativos para um preço mais barato. Se a gente considerar os métodos que utilizam de fluxo de caixa, eu não quero entrar em detalhes aqui, mas pela lógica, a taxa de juros ela tende a afetar a bolsa negativamente. E o iFix ali, que é a linha azul, é um índice formado pelos fundos imobiliários. Para quem não sabe, um fundo imobiliário ele é como se fosse ele na verdade né? Não como se fosse um shopping center ou várias salas comerciais negociadas na bolsa. E eles são como se fossem um papel. Quando tu adquire aquele papel, tu está comprando uma participação naquele shopping, ou naquela sala comercial, ou em qualquer outro imóvel. Existem até imóveis relacionados a hospitais e coisas do gênero, certo? Então o que acontece? Quando a gente tem um imóvel que paga, sei lá, 0,8% ali ao ano, ao mês, desculpa, de aluguel, e a taxa de juros da economia sobe, isso vai afetar o preço desses ativos negativamente, porque o dinheiro vai ficar mais caro, né? E agora algo que paga 0,8 não é mais tão interessante como algo que paga 0,9. Então isso afeta negativamente o preço dos fundos imobiliários, tá ok? Então, se a gente pegar o desempenho da bolsa em 2013 e tentar abrir esse leque, a gente pode ver que existem setores ali que foram mais beneficiados e outros menos. Né, os materiais básicos, que são principalmente quem lidera esse índice, no caso, tem a CSN, Gerdau, essas empresas ligadas a esse setor, elas foram mais beneficiadas principalmente também por causa do dólar, né? A gente teve uma queda na bolsa, mas o dólar teve uma alta em torno de 15,35% e esse setor acabou sendo mais beneficiado. O setor financeiro, setor de bancos e empresas que fazem intermediação financeira não foi tão afetado. Consumo, né, até não foi tão afetado também, ficou em 0,74. E o setor imobiliário ele foi bem afetado negativamente, né? O setor imobiliário é um setor que ele está bem endividado no geral, né, com algumas exceções. E, bom, existem N outros fatores, como a alta dos preços dos produtos utilizados nas construções e várias outras coisas que acabaram afetando o setor imobiliário de forma mais negativa, né? O setor elétrico é um setor que teve uma intervenção em 2012,
do governo e, pelo jeito, em 2013 ele continuou um pouco em queda. Não sei se de repente os investidores não estão com tanta confiança para investir nesse setor. Mas uma coisa que é muito interessante que eu quero deixar claro para vocês é que eu particularmente não faço análise muito assim, vamos dizer, relacionada a setores e bolsa, porque eu não conheço pessoas que tenham um método que mostrem que isso realmente vai fazer ela ter retorno superior. Né? Então eu acho que vocês têm que ficar bem céticos quanto a isso, ver se que tipo de análise vocês querem fazer para investir o dinheiro de vocês, tá? Porque tem muita pessoa que adora fazer projeção e as pessoas adoram ver projeções, mas a gente tem que ver se de fato aquilo vai agregar e vai fazer vocês terem uma rentabilidade melhor. Tá, então eu acho que eu estou só fazendo uma revisão aqui, mas vocês têm que escolher o que método vocês querem ter para investir o dinheiro de vocês. Vamos passar um pouquinho aqui para a renda fixa. Vamos ver como a renda fixa se comportou em 2013. Então, como a gente pode ver, a LFT dos títulos públicos foi a que teve um desempenho melhor, que foi de 8,22%. Né? Por que isso ocorreu? Porque a taxa de juros ela subiu em 2013. Né? Então, títulos pré-fixados, como a LTN com vencimento em 2015, que a gente pode ver aqui, e a LTN com vencimento em 2016, elas tiveram um rendimento pior. Porque quando a taxa de juros sobe, esses títulos eles são afetados e eles têm uma queda no preço. Tá, ok? E os outros títulos que também têm essa queda de preço são a NTNB. Daí que eu peguei dois exemplos, no caso a NTNB principal com vencimento em 2024 e a NTNB normal com vencimento em 2024 também. E elas tiveram uma queda em 2013, principalmente por causa da alta nos juros. E como elas têm um vencimento maior, essa queda acaba sendo muito mais forte nelas do que nesses títulos com vencimentos mais curtos. Né? Então, assim, a pessoa pode perder dinheiro na renda fixa? Pode, mas ela teria que vender essa posição dela. Né? Então, tem gente que acha que a renda fixa tu pode não perder dinheiro? Pode. Por isso que é muito importante vocês terem um planejamento de quando vocês querem vender esses títulos, para vocês saberem qual título é mais adequado para vocês comprarem em um determinado momento. Tá ok? E, bom, e como que são as perspectivas para 2014? Então, uma forma que existe para a gente verificar as perspectivas para o ano de 2014 e até mais além é olhar o relatório Focus, né? Então, vamos dar uma olhada aqui. Daí vocês vão ver aqui, ó, é só vocês clicarem nesse link aqui, que vai abrir essa janela. Daí vocês vão olhar o último relatório, que foi aqui em 10 de janeiro. E a gente vai abrir o relatório e vai estar aqui ele. O que a gente pode perceber nesse relatório? Aqui a gente tem as expectativas de mercado para a inflação nos próximos 12 meses. Então, o que significa isso? Isso aqui significa a expectativa hoje. Então, a expectativa de hoje é de 5,99 para a inflação nos próximos 12 meses. E aqui o comportamento semanal. Então, assim, se a gente tem uma setinha para baixo, quer dizer que a gente teve uma diminuição dessa expectativa. Né? E aqui esse número em parênteses é a quantas semanas a gente está tendo esse comportamento aqui. Então, nas últimas 3 semanas, a gente teve uma queda na expectativa da inflação. Então, o que é interessante a gente olhar nesse relatório? Né? Resumindo, tem um monte de coisa, quem gosta de economia é bem interessante dar uma olhada. Mas o que mais me chama a atenção é essa questão da inflação e as expectativas de mercado. Né? Eu olho geralmente a mediana aqui, não precisa olhar, não precisa olhar esses outros detalhes. Acho que para quem está começando, olhando essa mediana agregada já dá para ter uma ideia, tá ok? Então o que acontece? Aqui é expectativas para 2014. Então hoje, por exemplo, a meta Selic para o final do ano é de 10,50 para o ano de 2014. E em 2015 já é 11,55. Então está tendo já uma expectativa de alta da taxa de juros para até 2015. É isso que o mercado está vendo, tá ok? E o que isso afeta? Isso afeta diretamente nos títulos de renda fixa que vocês vão comprar e que vocês estão pensando em comprar. Porque olha só, se a gente for agora no Google escrever preços de tesouro direto, a gente vai ver aqui, vai abrir aqui, ó, consulta de títulos, a gente vai abrir essa janela
e vai abrir aqui os preços dos títulos públicos. Então, olha só, como existe uma expectativa de alta nos juros, se a gente olhar um título que ele é pré-fixado, com vencimento em 2016, ele já está tendo uma rentabilidade aqui de 11,85. É a taxa que ele está prometendo para vocês. Tá? Então, aquela expectativa do relatório Focus, ele afeta os preços dos títulos públicos e também dos outros títulos pré-fixados. Né? Então, por exemplo, assim, há pouco tempo atrás, esses títulos estavam pagando aí em torno de 10 ao ano, e agora, como a expectativa de juros subiu, eles estão pagando mais. Né? Então, isso é para explicar para vocês como essa relação dos juros afetam os investimentos que vocês vão fazer. Mas, bom, recapitulando ali a questão do relatório Focus, a expectativa, então, é de alta dos juros para 2015. E isso já está precificado nos preços dos títulos. Tá? Como vocês podem ver, os títulos já estão pagando mais de 11,5 para prazos acima de 2015. Se a inflação começar a estabilizar e diminuir, é muito provável que os juros tendam a baixar. E se os juros baixarem, é bem provável também que os fundos imobiliários tenham uma valorização maior no preço das cotas, que os títulos pré-fixados possam gerar ganhos altos até no curto prazo. Então, assim, a gente tem que ficar atento para isso. Tá? Isso é mais um motivo para a gente ver que a poupança não pode ser o investimento mais adequado, porque, olha só, a poupança ela vai pagar 6,17 ao ano e aqui a gente tendo uma taxa de juros de 11,5, a gente vai ter títulos pagando muito mais que a poupança e certamente a poupança não vai ser o investimento mais adequado nesse período aí para 2014, 2015. Tá ok? Bom, a gente vai finalizar por aqui e a gente se vê lá no site com mais dicas e mais artigos sobre investimentos. Até mais, um abraço.